Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu só desligar a TV aqui e botar um pause. Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michelle e você está no meu canal. Gente, vim mostrar pra vocês o que eu tô fazendo por aqui. É um joguinho de banheiro de 2 peças. É um tapetinho e uma tampa do vaso. Enquanto eu crocheto aqui, mostro pra vocês o que eu tô fazendo. Tô com a Baby aqui nos meus pés brincando, então vai ter barulhinho da Baby brincando. Quero refletir um pouquinho com vocês sobre o que tem acontecido comigo aí nos últimos meses. Que eu tô bem jururu, eu tô bem pra baixo, muitas vezes eu não tenho ânimo pra gravar, muito menos pra trabalhar. Embora eu tenha bastante coisa pra fazer agora, porque eu tô envolvida com a costura também, às vezes eu não tenho força nem pra fazer, nem pra planejar nada. E às vezes eu planejo e não consigo concluir, porque, gente, vocês sabem já, aqui não é novidade, eu não fico falando muito sobre esse assunto, porque eu não gosto de... Não sei se vitimizar é a palavra certa, mas eu não gosto de ficar falando sobre momentos ruins da minha vida aqui, porque eu acho que eu não tô aqui pra deixar vocês tristes e nem pra ninguém ficar com pena de mim, e sim pra mostrar o que eu tô fazendo por aqui, né, e inspirar vocês. Mas eu tô passando por um momento bem complicado agora no momento. Pra muitos pode ser besteira, mas pra mim tá sendo bem triste. Eu tô procurando formas pra lidar, mas enfim, a gente perdeu o Theo. Pra quem sabe, eu criei até um tapete com o nome dele, o tapete Theo, que é o nosso gatinho, que veio pra nossa vida sem a gente saber que precisava dele. A gente precisava dele e nem sabia. Foi o primeiro bichinho que meu filho escolheu, que meu filho quis ter. Pra quem não sabe, eu tenho um filho autista. Ele quis pegar o gatinho, ele amou os gatinhos e ele quis pegar. E eu deixei ele pegar. Então foi um bichinho não só importante para nós, quanto pro nosso filho também. E ele faleceu. A gente acha que ele deve ter pegado aquela FIV, não sei qual das duas que é, mas enfim, que é aquela doença que dá nos gatos e o gato logo falece porque não tem muito o que se fazer. Uma doença no sangue. Mesmo que invista dinheiro e dinheiro para tentar sobreviver, chega um ponto que ele vai morrer. E os nossos gatos que a gente teve antes teve isso. Então a gente já sabia que, infelizmente, se fosse essa doença, ele não iria sobreviver. Então ele faleceu. A gente ficou muito triste com isso. Como vocês sabem, eu já tenho ansiedade, então isso me atacou mais ainda. Eu já tava triste, mas quando eu comecei a querer um pouco aceitar, mas ainda fazia poucos dias que o Theo tinha sido, fazia uma semana mais ou menos que o Theo tinha falecido, só que o Theo a gente teve como mais ou menos se preparar com a possibilidade dele falecer, porque ele ficou doentinho. Então ele ficou doentinho, a gente cuidou dele e tudo, mas enfim ele não resistiu. Só que depois de uma semana mais ou menos que o Theo tinha falecido, pra quem acompanha os meus vídeos aí desde o início sabe que eu sempre tive um cachorrinho, o Brad Pitt, o Brad. Gente, ele latia em vários vídeos meus, ele aparecia nos vídeos, ele dava oizinho, gente, ele era o meu parceiro da vida, gente. Desde que eu e meu esposo ficamos juntos, a gente adotou o Brad. Então o Brad tinha quase 10 anos e a vida toda dele ele foi nosso. A gente pegou ele tinha 55 dias. O Brad me tirou de muitos episódios de ansiedade, de depressão, de tudo que eu tava vivendo, de uns momentos bem complicados da minha vida que eu tava vivendo.
o Brad me ajudou a passar por isso. O Brad foi quem muitas vezes esquentou os meus pés na hora de dormir. Porque o cachorro é quentinho, né? E ele gostava de dormir com a gente, então ele dormia comigo. O Brad foi como se fosse um filho para nós. Muita gente não vai entender, muita gente vai achar que é besteira porque é só um animal. Mas, gente, o Brad era como um filho para nós. E, infelizmente, uma semana depois que o gatinho se foi, o Brad foi atropelado aqui na frente de casa. Ele foi atropelado, o motoqueiro atropelou ele. O meu esposo tinha saído para alguns minutinhos com as crianças e com ele, para ele correr um pouquinho, para as crianças brincar também. Como a gente sempre fazia de costume, a gente saía para rua, deixava ele brincar um pouquinho. E nesse meio de intervalo, um motoqueiro passou e atropelou ele. E a gente achou que ele tinha quebrado a costelinha. Então a gente pensou que, meu Deus, ele quebrou a costela, a gente vai ter que fazer uma cirurgia. A gente pensou tudo que é hipótese. A gente pensou que a pior coisa que pudesse ter acontecido era ele ter quebrado uma costela e precisar de uma cirurgia. A gente já se desesperou por conta disso. Mas quando chegamos no veterinário, olha ali, a Pet. A única que sobrou agora, minha gatinha. Quando chegamos no veterinário, a veterinária disse, não, ele não quebrou nada. Pelo que a gente tá olhando aqui, pelos testes que ela fez, ele não quebrou nada. Ele deve estar dolorido, claro, por dentro e da pancada também, porque deve ser dolorido ser atropelado, né? Ele deve estar todo dolorido, ele tá com muita dor. A gente não pode subestimar a dor dele, porque ele chegou lá com muita dor, babando e se tremendo de dor. Então ela deu medicação, deu antibiótico, deu tudo pra ele e disse que a gente podia levar ele pra casa, esperar 2 dias se ele melhorasse, pra gente fazer o rádio. Que não precisava fazer o rádio na hora, por conta de que pelos testes que ela fez ele não tinha quebrado nada, era só, né, enfim, os cuidados. Mas o Brad piorou no dia seguinte, não teve nenhuma melhora. E ele tava com a respiração ofegante. Então levamos o Brad no veterinário. Levamos o Brad no veterinário novamente, na emergência, porque ele não tava respirando direito. E a veterinária baixou ele teve que ficar baixado. Ele ficou baixado um dia inteiro e metade do outro. Parece que foi isso, 1 dia e meio, 2 dias, uma coisa assim. E eles conseguiram dar a volta. Ele tava com ar no pulmão, tava com ar ali com ar no tórax. E daí o pulmão não tinha espaço para expandir, para respirar, porque o ar tava escapando pro tórax. Então ele tinha muito ar no tórax e o pulmão não tinha espaço para expandir, para ele respirar. Então automaticamente o Brad não conseguia respirar. Passou por um procedimento que a gente fez para sugar todo aquele ar, aquela drenagem a gente fez nele. Sugamos todo o ar que tinha no tórax dele, ficou internado, tomou medicação na veia, cuidaram dele, mas aos poucos ele não estava mais comendo. Ele não queria mais comer, tava bem jururu. Eu fui visitar ele algumas vezes, parecia que ele tava melhor. Aí levei ele pra casa, daí deram alta que ele tava melhor. Disseram que ele podia vir pra casa porque ele tava melhor, mas que pelo problema dele ele tinha que ter repouso absoluto de repouso para não se esforçar, porque podia de novo criar ar ali na cavidade entre o tórax e o pulmão não conseguia trabalhar. Mas, gente, o Brad é acostumado a dormir na nossa cama, que é a cama de casal, né? Então, eu cheguei em casa, larguei ele na caminha dele, ele tem a caminha dele, larguei na caminha dele e fui buscar o meu menino na escola, tava na hora. Quando eu cheguei em casa, ele tinha subido em cima da cama, ou seja, ele já tinha se esforçado para subir em cima da cama. E ele já não tava 100%.
Então, quando eu cheguei em casa, que eu vi que ele tava em cima da cama, eu tirei ele de cima da cama e tudo, limitei o espaço dele pra ele não conseguir mais ir pra lá. O Brad começou a piorar. O Brad começou a piorar, começou a ficar sem ar novamente. O meu esposo levou ele de novo pro veterinário. Ele chegou lá no veterinário quase desfalecido, quase sem vida. O meu esposo teve que ajudar a fazer o procedimento nele. Fizeram um procedimento nele às pressas. Uma coisa que teria que ser bem mais com calma. Foi feito às pressas para tentar salvar a vida dele porque ele estava morrendo. Foi feito o procedimento, ele reagiu. Eu fui da manhã cedo visitar não. Eu fui levar a medicação dele. Eu fui da manhã cedo no veterinário levar a medicação dele, pra não precisar comprar mais de medicação, porque eu tinha medicação em casa, né, que eu já tinha comprado. Então, eu levei da manhã cedo. O rapaz olhou pra mim e disse, o Brad, olhou com um ar de pena pra mim, o Brad. E eu pensei, ai meu Deus. E ele, o Brad tá melhor. O Brad a gente teve que fazer várias vezes o procedimento. A gente teve que fazer várias vezes a drenagem pra ele conseguir respirar, mas ele tá melhor agora, ele está instável. Eu cheguei lá pra ver, e ele perguntou se eu queria ver ele. Não era horário de visita, tem horário de visita pra marcar. E ele me perguntou, tu quer ver ele? Pode entrar, pode ver ele. Eu acho que, no fundo, o rapaz sabia que ele poderia não resistir. E o horário de visita ia ser na parte da tarde. Então, se eu esperasse pra ver ele de tarde, talvez eu não conseguiria mais ver ele com vida. Só que o rapaz não me disse isso. O rapaz disse que ou foi Deus mesmo usando ele pra mim ter um último momento, porque sabia que eu ia precisar disso. Eu subi pra ver ele. Ele fez um ar de muito feliz quando me viu. Gente, hoje eu falo disso sem chorar agora, porque eu acabei de chorar, acabei de limpar meus lágrimas ali pra conseguir falar com vocês, porque é muito difícil pra mim falar desse assunto sem chorar. Porque é uma tristeza grande que envolve meu peito, gente, que vocês não têm noção. Precisando, inclusive, de ajuda médica, eu acho, por causa disso. Então, eu vi ele ficou feliz quando me viu. Gente, ele ficou feliz que me viu e eu saí pra deixar ele, né? Porque ele tava em repouso absoluto, ele não podia sair de dentro da casinha dele. Dessa vez ele tava isolado, né, gente? Eu não podia sair de dentro da casinha dele. Da outra vez que ele foi internado, eu podia olhar ele ali, tirar ele, abrir a casinha. Olha quem veio da eu sou a Pet! Mas dessa vez ele ficou dentro da casinha, mas eu consegui. Tinha um buraquinho pra ele respirar, botar a mão no buraquinho e fazer carinho no focinho dele. E deu pra ver que ele tava bem feliz de me ver, mas ao mesmo tempo parecia que ele queria falar alguma coisa, ele queria pedir ajuda. A gente via no olhar dele que ele não tava bem, que ele precisava de ajuda. Mas ele ainda assim se esforçava pra ficar feliz. Quando via a gente, o rabinho dele abanava, ele mostrava ar de alegria quando via a gente lá. Então esse foi o último momento que eu vi o Brad com vida, porque infelizmente na parte da tarde ele faleceu. Perto do meio-dia eu comecei a sentir uma tristeza muito grande, uma vontade de ver ele, de saber como ele tava. E mandei mensagem pro meu esposo pra ele perguntar como é que ele tava, porque era pro meu esposo que a clínica tava mandando mensagem. Mandei mensagem pro meu esposo e o meu esposo não me respondeu. Não sei dizer os horários certos, gente, mas foi no início da tarde ali, em torno de 1 hora, 1 e pouca. Eu mandei mensagem pra clínica pra perguntar como que ele tava, porque meu esposo não tinha me respondido e a clínica não me respondeu. E eu fiquei muito agoniada porque a clínica não tava me respondendo. No fundo eu tava preparando meu coração pro pior. E resumindo, no momento que eu tava triste, no momento que eu tava querendo saber como que ele tava, na verdade ele tava passando por mais uma crise. Tentaram
fazer com que ele sobrevivesse. Entubaram ele para ele respirar. Fizeram o processo de drenagem. Fizeram tudo o que poderia fazer por ele. Mas infelizmente o Brad não resistiu. O Brad faleceu naquele dia. Nos deixou muito triste. Nos deixou sem chão. Porque a gente amava muito ele. Nós cuidava muito dele, gente. Então, nós cuidava dele. Porque nós amava ele. Eu tenho até hoje muitas lembranças boas. E a gente sempre incluiu ele em tudo na nossa vida. A gente incluía o Brad. Nós não íamos morar numa casa sem pensar como é que o Brad ia ficar. Nós não mudava um móvel de dentro de casa sem pensar como que ia ser pro Brad. A cama tinha que ter acesso pro Brad subir em cima da cama, porque ele amava ficar em cima da cama. A gente fazia tudo por ele. Tudo. Como a gente faz com os nossos filhos, a gente fazia por ele também. Todo final do ano tem fogos, ele tem medo de fogos, ele fica muito agitado. Então, seja onde a gente fosse, no final do ano, a gente tinha que parar pra pensar que só dava pra nós ir se o Brad fosse junto. Porque ele tinha medo de fogos. Ele ficava muito agitado. Então, a gente sempre levava o Brad junto nas festas de final do ano que a gente ia, porque a gente conseguia cuidar dele mais de perto. Então, gente, é com muita tristeza no coração que eu trago essa notícia pra vocês. Nem o Brad e nem o Theo estão aqui com a gente mais. Estamos passando por esse momento de luto. Já faz um tempinho que ele faleceu. Eu acho que já faz um mês e pouco que ele faleceu. Mas os nossos corações ainda estão muito tristes. Ainda estamos passando pelo processo de luto. Tá sendo muito difícil. Mas vai dar tudo certo. Então é isso, gente. Eu vou terminar aqui meu tapete. E eu venho mostrando o resultado pra vocês. Então, galera, como combinado, aqui tá o tapetinho, né? Ficou bem grande, por sinal. Não tem nada de tinha. Tem nada de tinha, é um tapete normal. E a tampa do vaso. A tampa do vaso é a única coisa que eu diminui uma carreira. No mais, ela ficou toda igual. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário aí o que você achou da peça, do vídeo. Ficou maravilhosa, gente. Então é isso, pessoal. Um beijão e até o próximo vídeo. Fui, não esqueça de se inscrever no canal.